de luz, nasce do amor e nos conduz a paz doce vida divina. Centros vitais, enfim, é um centro vital muito importante, né, o SPLEN. E por isso que eu escolhi esse centro vital, para que a gente pudesse falar um pouco sobre ele, né, dentre os outros centros vitais. Aí eu vou passar essa pergunta para Pedro. Como nós estamos fazendo o estudo comparativo, né? Como Edgar Monde aborda o centro de força esplênico, Pedro, e como ele é considerado na atualidade? Vamos lá. Só algumas coisas para pontuar. Leandro falou do Mengmen, seu reverso do umbilical, e embora pareça, mas não é. O Men é um centro de força e independente do umbilical. Ele só é próximo ali na zona do reverso do umbilical e confunde. Eu fiz essa pergunta, Leandro, porque eu achava também, e fiz essa pergunta para Ionara, porque eu vi algumas pessoas citando. E ela me disse, não, Pedro, não é o reverso, é um centro. Ponto. Em relação à pergunta do esplênico, sim, Leandro, vou trazer uma pérola aqui para você. Você é tão estudioso. Vou ler aqui uma proposta para ansiedade, Leandro, e você vai me dizer de quem é. Do mesmo modo, um passe negativo suave e mais lento diminui a inquietação demasiadamente grande e insônias acompanhadas de ansiedade, muitas vezes produzidas em pessoas muito irritáveis por um passe positivo por demais poderoso. E aí, Leandro? Passe negativo suave e mais lento, uma proposta. De quem é essa proposta? Faz ideia, Nivaninha? Passo negativo parece coisa de magnetizador que trabalha com polaridade, né? Negativo e positivo. Não parece, né? Passo negativo e eu Passe fiquei... negativo. Não, aí... Quem escreveu isso foi Hahnemann, o pai da homeopatia. E passe negativo nada mais é do que longitudinal. Porque o passe de Mesmer, que inclusive por isso que o nome é passe, porque passava a mão sobre o corpo, doando energia, aí eles intitularam o magnetismo positivo, ou passe positivo, era doando energia, e o negativo era passando a mão rápido. Aí ele diz o passe negativo suave, passando, vai ajudar na questão da ansiedade. Isso a gente está falando... Quer dizer, tem a questão de velocidade aí, né? Aí a gente vai ter que testar para ver. Mas o que é que eu quero provocar? O pai da homeopatia falando técnicas para a gente, para o tratamento de ansiedade. Isso é ali de 780 a 1800. Olha só o tempo que a gente não já perdeu em relação a isso, né? Então, adentrando na questão do esplênico,
rapidamente, o autor, Armond, né, ele vai colocar que é um centro importante para cuidar da circulação de energia, ou seja, ele absorve a energia espiritual e distribui para os órgãos, e essa energia, que na verdade são fluidos, vai sair pela pele, né? Ele fez uma definição, de certo modo, correta para o tempo dele, né? Uma observação dessa história que a gente precisa criticar em livros, e Leandro falou uma coisa dele beber em outras fontes, isso foi um processo natural. Quando eles foram se deparando, acredito eu, com centros de força, onde é que se tinha bibliografia? Então, você tem a medicina tradicional chinesa, o hinduísmo, e você vai lá buscar. O próprio Men foi justamente Onara que, ao passar a mão do humeral para o básico, percebeu que tinha algo ali. Falou com Jacó, disse: Jacó, vamos estudar porque tem algo ali. Jacó disse: vá você estudar. Quando ela foi buscar uma leitura nas correntes, eu acho que era indiana, eu não sei precisar, tinha lá, descrito, Meng Men. Era justamente o que ela sentia pelo tato. Então, para a gente ver como as coisas vão avançando. O próprio Jacó, nas suas escritas, acho que absorveu desses livros também, que ele tem um erro no livro, tem nesse aqui, né? E no livro de Jacó, o passe, ele foi absorvido esse erro. Ele coloca na posição o esplênico acima do gástrico. E, na verdade, é o inverso. De cima para baixo vem o gástrico e depois vem o esplênico. Então, esse livro traz um erro, né? O livro Passe de Jacó traz um erro que depois foi corrigido, porque o desenvolvimento do tato das pessoas, as pessoas foram percebendo onde eram as regiões assertivamente, né? Porque antigamente se usava alguns médios com vidência para descrever algumas das coisas. Então, trazendo para hoje o que se fala do esplênico, é um centro extremamente importante. Ele coordena o cinturão de filtro do corpo e tem uma relação direta hoje com a depressão. A gente já falou algumas vezes disso. Então, é um centro que, ao ser congestionado, né, ele vai impedir a circulação fluídica do corpo. Ao impedir essa circulação fluídica, o abalo no organismo físico da pessoa é significativo, a ponto de que as pessoas entram no estado de depressão. A depressão verdadeiramente caracterizada. Por quê? Ao estar tudo congestionado, o próprio organismo deixa de produzir determinadas substâncias, né, que vai trazendo as sensações de bem-estar para as pessoas. Então, hoje, o centro esplênico, ele é muito cuidado no magnetismo, ele é um centro que abre numa angulação de 45 graus, e hoje, nos tratamentos, a gente vê a importância de trabalhar não só a parte frontal do centro, o verso, como o reverso do esplênico, ele tem que ser cuidado também. E, ao trabalhar corretamente esses dois centros, né, a resposta para os tratamentos tem sido muito importante, em várias linhas de tratamento. Porque como ele é o filtro do corpo, cuida conjuntamente com o gástrico, com o genésico, lá de rins, estômago, fígado, e por aí vai, cuida todo esse cinturão conjuntamente. Quando ele se desequilibra,
o desequilíbrio no corpo físico da pessoa, nas questões hormonais, questões cerebrais, é muito significativo. Então, o esplênico, ele nesse livro está meio como coadjuvante, mas ele é um dos atores principais do filme, né? E realmente a gente tem visto as pessoas com depressão, e eu costumo dizer que a melhor ferramenta hoje para tirar uma pessoa da depressão é, sem dúvida, o magnetismo, porque a gente sabe que grande parte das causas, se não a principal, a componente principal é o esplênico. Já hoje, uma pessoa que está na metade do curso, praticamente 60% do curso de João Pessoa, me deu uma resposta que uma amiga que estava em depressão, tomando remédio, ela foi e só aprendeu dispersivo, fez lá dispersivo, acho que na segunda-feira, e talvez na terça, não vou saber precisar, e a mulher já estava hoje bem, voltou a trabalhar e já estava querendo parar de tomar o remédio. E foi desaconselhado naturalmente, porque só quem pode tirar qualquer tipo de medicação é o médico. Nós do magnetismo trabalhamos conjuntamente com os médicos, somos parceiros, acreditamos muito na medicina, né? Na medicina de forma tradicional, somos uma medicina alternativa e trabalhamos de forma conjunta para o bem das pessoas. Então, não existe nenhum tipo de conflito, pelo menos em relação à postura da além, que inclusive nós temos magnetizadores, né, da área médica na nossa equipe. E também temos assistidos médicos, enfim, é um trabalho conjunto. Bom, e para que a gente possa, nós já vimos aí um pouco de tudo, né? Sobre os centros vitais, então já dá para a gente perceber por que é tão importante a gente estudá-los, né? Então, quem quer começar? É Leandro ou Pedro? Por que é tão importante para nós magnetizadores estudarmos os centros vitais? TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.